No último episódio, vimos um panorama geral do universo e sua escala. Usando conceitos como a paralaxe, nossos antepassados mediram os céus e perceberam quão extraordinário ele era, a ponto de precisarem criar novas unidades de medida, como a unidade astronômica, o parsec e o ano-luz. Porém agora é hora de darmos um zoom novamente para o nosso planeta Terra, e entendermos melhor como ele se movimenta. Vamos descobrir de onde vieram o norte, o sul, o leste e o oeste, direções que não dependem do nosso cima ou baixo, nem da nossa direita ou esquerda. Em um universo sem direções absolutas, aprendemos a nos orientar criando mapas invisíveis e abstratos, traçando linhas no ar e transformando pontos distantes em faróis para a nossa jornada. Por milhares de anos, a humanidade acreditou que o céu inteiro girava em torno de nós. Afinal, todo dia o Sol nasce no mesmo lado e se põe no outro lado. Sabemos há algum tempo que a Terra é esférica, mas foi só com Copérnico que a ideia heliocêntrica e de que a Terra gira vieram à tona. O que parece ser o movimento do Sol, na verdade é um dos movimentos mais fundamentais do nosso planeta, a rotação da Terra. Se você pudesse olhar a Terra do espaço, veria uma esfera predominantemente azul, girando sem parar, movimento responsável por algo tão comum e tão extraordinário quanto o dia e a noite. Todo relógio, todo calendário, toda a nossa noção de tempo começa com um simples movimento, a Terra girando em torno de seu eixo. O nosso planeta gira como um peão, mas em uma escala colossal, imperceptível aos nossos olhos do dia a dia. Esse giro constante faz com que todos nós estejamos em movimento, mesmo quando em nosso referencial acreditamos estar parados. O tempo que a Terra demora para completar uma volta em relação às estrelas de fundo é de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Esse intervalo recebe o nome de dia sideral. Sideral porque é uma volta em relação às estrelas, e não ao Sol, e depois a gente vai entender essa diferença. E como sabemos que a Terra gira? Um dos experimentos mais elegantes que evidencia isso é o pêndulo de Foucault. Ao ser colocado em movimento, o pêndulo mantém um plano de oscilação enquanto a Terra gira por baixo dele. No Polo Norte, ele completa uma volta em aproximadamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, exatamente o período de rotação da Terra. Em outras latitudes, o efeito é um pouco diferente, mas a mensagem é clara: é o planeta que está girando. Uma característica bacana de objetos que giram é que eles possuem um eixo de rotação. Pense em uma roda de carro. A borda se move, mas o ponto central no eixo permanece parado. Agora imagine uma bola de basquete equilibrada no seu dedo. O ponto da bola em contato com o dedo não se desloca. Ele apenas gira junto sem sair do lugar. E do lado oposto da bola, há outro ponto que também não sai do lugar. Esses pontos marcam os polos. E ligando os dois polos, temos o eixo de rotação. Outra forma de imaginar é com um balão. Se espetarmos um palito atravessando de um lado ao outro e começarmos a girar, os pontos onde o palito toca o balão permanecem fixos, marcando o eixo do giro. E na nossa Terra também temos eixos. Usando a mesma lógica, vemos que o exato ponto do Polo Norte e o exato ponto do Polo Sul apenas giram, mas não se movem. Enquanto tudo se desloca pelo espaço, os polos permanecem fixos. E a reta que liga esses dois pontos é o que chamamos de eixo de rotação da Terra. Arbitrariamente, escolhemos um dos pontos para chamar de norte, e o outro para chamar de sul. Então passamos a ter duas posições na Terra bem definidas, chamadas de Polo Norte e de Polo Sul. Mas o que significa então a direção norte ou sul? Significa a direção que você precisa seguir para alcançar um desses polos pelo menor caminho. Se você estiver na Colômbia, por exemplo, a direção do Polo Norte será essa que está aparecendo na tela. Agora, se você estiver exatamente no Polo Norte, para onde fica a direção norte? Nesse caso, ela simplesmente não existe, pois qualquer direção levará ao Polo Sul a mesma distância. Ali só existe a direção sul. Se traçarmos linhas representando as direções norte e sul para diferentes observadores na Terra, temos as linhas que chamamos de meridianos, linhas que ligam os polos. Depois de estabelecida essa convenção de norte e sul para a Terra,
ficou combinado que o polo norte de outros planetas seria o polo de rotação que fica para o mesmo lado que o polo norte da Terra em relação ao plano do Sistema Solar, o plano da órbita dos planetas. Isso explica, por exemplo, porque Vênus, mesmo girando no sentido oposto da Terra, ainda tem seu polo norte definido desse jeito. Perceba como não existe um cima ou baixo absolutos. São apenas convenções baseadas na rotação da Terra e em nossa escolha de chamar um dos polos de norte. Tá, temos agora e entendemos o que é norte e sul. Mas e o leste e o oeste? Existe algum ponto na Terra que seja o ponto leste ou o ponto oeste? Na verdade, não. Diferente de norte e sul, que estão ligados a polos específicos e, portanto, a direções, leste e oeste são apenas direções. Se algo está indo no mesmo sentido de rotação da Terra, esse algo está indo para o leste, porque a Terra gira de oeste para leste. Imagine então vários observadores posicionados em um mesmo meridiano. Eles podem escolher seguir para o leste, acompanhando a rotação, ou para o oeste, o sentido contrário. E repare, essas duas direções sempre formam 90 graus em relação aos meridianos, ou seja, em relação à linha norte e sul, não importa onde o observador esteja. É por isso que na rosa dos ventos, norte e sul, leste e oeste aparecem separados em ângulos retos, cada um com 90 graus de separação do outro. Se estendermos essas direções como fizemos com os meridianos, notamos uma diferença importante. Os meridianos se encontram nos polos, mas as linhas do leste e do oeste nunca se cruzam. Permanecem lado a lado, eternamente paralelas, e por isso recebem o nome de paralelos. Agora que sabemos que a Terra gira de oeste para leste, fica claro que não é o céu que se move, mas sim o nosso planeta. No entanto, para quem observa a partir da superfície, a impressão é justamente a inversa. Enquanto a Terra avança de oeste para leste, o céu parece deslizar no sentido oposto, de leste para oeste. É como ver um carro. Para alguém de fora, ele vai da esquerda para a direita. Mas para quem está dentro, na verdade, é tudo que está fora que se move da direita para a esquerda. Ou ainda, se alguém te vê girando de cima, numa cadeira de escritório no sentido anti-horário, quer dizer que na realidade, no seu ponto de vista, o que está fora é que está girando no sentido oposto, no sentido horário. E é desse resultado que surgem os nomes. Oeste significa ocaso, o lugar em que o sol se põe. Já Oriente, ou Este, vem da direção onde o sol nasce. Em português, para evitar confusão entre o-este e oeste, emprestamos o artigo L do francês, transformando este em leste. Entendeu? Então vamos fixar. A Terra gira em direção ao leste, ou seja, um observador na superfície está sendo levado junto nesse movimento para o leste, e por isso enxerga o Sol nascendo nesse lado. Assim, embora a Terra gire de oeste para leste, para quem observa daqui, parece que é o céu inteiro que se move no sentido oposto, com tudo surgindo a leste e se pondo no oeste, que é a origem desses nomes. Ah, e antes que a Terra complete mais uma rotação, já aproveita para girar a tela e clicar no botão de se inscrever, assim você não perde os próximos episódios. Uma consequência curiosa do giro da Terra é um efeito que você percebe se pegar uma bola de tênis molhada e girar. O movimento faz com que a água tenda a escapar pela região central, que chamamos de equador. Esse é o efeito da força centrífuga, a mesma força usada na centrífuga de roupas. É isso que explica o que já comentamos no episódio anterior. A Terra não é perfeitamente esférica. O movimento de rotação joga a própria massa do planeta e também a água para fora, na região do equador, deixando a Terra um pouco mais achatada. O equador é justamente a linha que mais sofre esse efeito. A linha que divide a esfera em dois hemisférios iguais. Por isso o nome Equador. Para alguém no centro da Terra, também poderíamos defini-lo como o lugar formado por todos os pontos que estão a 90 graus de separação angular dos polos. Tá, mas então por que tudo não sai voando como a água da bola de tênis? A resposta é simples. Apesar da Terra estar girando a 1670 km por hora na região do Equador, o seu raio é muito grande. De longe, esse giro parece quase imperceptível. Olhando para a Terra em tempo real, que nem a que está na tela, você não vê nada se deslocando.
Para que objetos realmente se soltassem da superfície, seria preciso que o planeta desse uma volta completa em menos de 1 hora e 24 minutos. No ritmo atual, o máximo que acontece é ficarmos apenas alguns gramas mais leves no Equador por causa desse efeito. Outra coisa legal de notar é aquilo que já vimos no episódio anterior. Para quem está parado na Terra, a esfera celeste parece girar de leste para oeste, sempre de forma paralela aos paralelos que traçamos, e portanto paralela também ao Equador. Ao longo de um dia, tudo no céu se movimenta desse jeito. Por isso, um observador no hemisfério norte, ou exatamente no polo norte, veria as estrelas descrevendo uma circunferência ao redor de um ponto. Esse ponto seria a extensão do nosso eixo de rotação, como se esse eixo da Terra se prolongasse até o céu. Dessa forma, a própria esfera celeste ganha também um eixo e seus polos norte e sul totalmente baseados nos da Terra. Assim, as estrelas giram em torno desse ponto e algumas delas podem até nunca desaparecer no horizonte se o polo estiver alto o suficiente, pois ficam sempre circundando esse polo. Essas são as chamadas estrelas circumpolares. Esse ponto que comentamos, o polo norte celeste, coincide quase exatamente com a estrela Polaris, a alfa da Ursa Menor, posicionada perto da sua mãe, a Ursa Maior. Já para alguém no Equador, as estrelas seriam vistas se deslocando em linhas paralelas de leste para oeste, com os polos celestes exatamente no horizonte, tanto ao norte quanto ao sul. E no hemisfério sul ocorre o mesmo fenômeno do hemisfério norte, mas no sentido oposto. E aqui vem um fato curioso. O eixo maior do Cruzeiro do Sul aponta diretamente para a região do Polo Sul Celeste. Se estendermos 4 vezes e meia o eixo maior da cruz, chegamos aproximadamente até esse ponto, que é marcado por uma estrela discreta chamada Sigma Octantis, pertencente à constelação do Octante. É justamente essa estrela que na bandeira do Brasil representa o Distrito Federal, e que também aparece como a estrela da abertura da nossa série. Vale mencionar também que o nosso eixo de rotação, apesar de parecer fixo na escala de tempo que vivemos, não é totalmente móvel. Em geral, ele se mantém apontado sempre para a mesma direção no céu, hoje em dia para a estrela Polaris. Mas sob a ação do Sol, esse eixo acaba sofrendo um movimento muito parecido com o de um peão girando inclinado. Esse movimento recebe o nome de precessão, e faz com que ao longo de milhares de anos o eixo da Terra gire e mude de posição, desenhando uma circunferência de precessão no céu, sempre em relação ao norte do plano do Sistema Solar, que é o centro desse círculo. Além disso, a Lua adiciona pequenas oscilações nesse balanço, conhecidas como nutação, que funcionam como pequenas tremidinhas ao longo do movimento da precessão. Porém, vale lembrar que a Terra não se move apenas em rotação. Ela também se desloca em torno do Sol e a Lua, por sua vez, gira em torno da Terra. Isso faz com que, para um observador parado aqui no planeta, olhando para o céu, o Sol e a Lua e os planetas parecem se mover em relação às estrelas como se estivessem descolados da esfera celeste, apesar de, no geral, também acompanharem o sentido de leste a oeste que vem da rotação da Terra. Um jeito simples de visualizar é com a mão direita. Se você aponta o dedão para o norte, o movimento de fechar os outros dedos indicam a direção de rotação da Terra, que é no sentido anti-horário, de oeste para leste. É esse giro da Terra que faz com que para nós, aqui da superfície, tudo no céu pareça se mover no sentido contrário, no sentido de mão esquerda. Se apontarmos nosso dedão esquerdo para o norte do céu, vemos que os dedos indicam a direção do movimento aparente dele, de leste para oeste. E se apontarmos a base da mão esquerda para o Polo Sul, os dedos também indicam a direção de rotação do céu. A Lua, no entanto, tem o seu próprio movimento de revolução. Ela também gira em torno da Terra de oeste para leste, com a regra da mão direita, completando uma volta em cerca de 27 dias. Isso gera um efeito interessante. No dia a dia, ao observar a Lua no céu, parece que ela acompanha o movimento das estrelas e caminha de leste para oeste. Isso porque o efeito dominante é a rotação da Terra. Mas se compararmos a posição da Lua em relação ao fundo fixo das estrelas, noite após noite, percebemos que ela se desloca lentamente de oeste para leste, revelando seu movimento real em torno da Terra. Perceba como na visão de alguém na Terra, a Lua gira de leste para oeste, no sentido horário, como todo o resto. Mas em relação às estrelas, ela anda para trás, de oeste para leste, seu real movimento. Com o Sol acontece algo semelhante. A Terra gira em torno dele também de oeste para leste, no sentido de mão direita. Para um observador aqui na superfície,
é como se fosse o próprio Sol que estivesse dando voltas em torno da Terra nesse mesmo sentido. Assim como o que acontece com a Lua, o efeito imediato da rotação da Terra faz com que o Sol cruze o céu de leste para oeste todos os dias. Mas ao longo dos meses, em relação às estrelas, percebemos que o Sol avança lentamente de oeste para leste, no caminho que chamamos de eclíptica. No fundo, o céu que vemos é o resultado desse emaranhado de giros: a rotação da Terra, a revolução da Lua e a translação do nosso planeta em torno do Sol. Cada movimento se soma ao outro e criam as regras que marcam dias, meses e anos. E o que para nós parece apenas o nascer e o pôr do Sol, ou o caminhar lento da Lua, revelou uma complexidade elegante, onde cada movimento é parte de uma engrenagem cósmica precisa. Uma coisa a mais, só não se prenda muito a essas regras de mão para não virar decoreba. Lembrando o sentido que as coisas giram apenas fechando os olhos e imaginando, você consegue deduzir todo o resto, assim como fizemos no episódio. E se você está estudando para seletivas de astronomia, o foco desse episódio foi te mostrar a rotação da Terra, o eixo, os polos, os meridianos, os paralelos e o equador, a definição de norte, sul, leste e oeste, a precessão e a nutação, como a rotação reflete no que o observador enxerga, a trajetória circular dos astros no céu e suas direções, e as estrelas circumpolares. Então, se não entendeu algum desses conceitos direito, volta o vídeo e não tenha medo de pausar ou perguntar para alguém. Se você não sabe o que são as seletivas e tem interesse de participar, acesse o guia Essente Astronomia na descrição e faça o desafio desse episódio que está na apostila também. Mande suas dúvidas nos comentários e até mais.